Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o texto da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 16, versículo 12, que diz assim: Quanto ao irmão Apolo, tenho recomendado muitas vezes que vá visitar vocês com os outros irmãos, mas ele acha que não deve ir agora. Ele irá na primeira oportunidade. O tema de hoje é: um pastor é escolhido por Deus. Este pastor Apolo era um pregador muito importante na época do apóstolo Paulo. Foi Aquila e Priscila que convenceram ele de ouvir a palavra do Santo Evangelho de Jesus Cristo. Ele antes era um grande defensor da Bíblia do Antigo Testamento e não conhecia muito bem a palavra do Novo Testamento. Então, esses dois leigos, Aquila e Priscila, falaram sobre a palavra do Senhor. E logo ele foi ouvindo a palavra e se tornou um grande defensor de Cristo. Tanto que, diante de alguns judeus famosos e intérpretes da lei, ele defendeu veementemente que Jesus Cristo era o Messias prometido por Deus. Este Apolo estava conjuntamente com o apóstolo Paulo fazendo visitas às congregações instituídas ou então criadas, claro, pelo Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, mas também tinha os momentos que o Apolo, ele também ficava um tempo naquelas congregações para conversar com eles e fazer longas pregações. Apolo era uma pessoa muito inteligente, muito capaz, e o apóstolo Paulo confiava muito naquele pastor. Um pastor é escolhido por Deus. Nós não podemos nos fazer de pastores. Deus precisa nos chamar lá antes, quem sabe, de ir estudar a palavra. Deus já nos chama antes na fé para termos o amor de Deus em nosso coração. Mas o ministério, o pastorado, é um chamamento especial e Deus o faz para que algumas pessoas sejam preparadas para ensinar a palavra do Senhor. E nós sabemos pela própria Bíblia que Deus escolheu homens para esta função. Muitas pessoas são escolhidas por Deus. Profetisas, mulheres são chamadas organizadoras de grupos e assim por diante, diáconas, diáconos, e Deus escolhe todas as pessoas. Mas para o ministério, Deus escolhe exclusivamente homens para fazer esta função. E é nesse ponto que Jesus, escolhendo 12 discípulos, ele executa essa vontade de Deus. Já lá no Antigo Testamento, os sacerdotes todos eram homens. Existia as sacerdotisas, mas não para a função do sumo sacerdócio. Aquela função de pastor da congregação sempre foi escolhido homens para isso. Nós não sabemos por que Deus fez desta forma, mas nós não duvidamos dele e aceitamos que seja assim. E o Apolo era um grande profeta, um grande pastor também, que pregava a palavra do Senhor, escolhido por Deus e abençoado pela igreja em nome do Senhor. E aqui diz o apóstolo Paulo de que ele vai enviar Apolo. Ele já tinha falado que Apolo iria lá visitar esses coríntios novamente para instruí-los na palavra do Senhor. Só que o Apolo, ele achou que não era a hora de ir, ele iria mais tarde. Tem momentos que em visitas pastorais a congregados, a gente tem aquela vontade de ir, está preparado para ir, mas alguma coisa nos diz que não é hora de ir. Isso tem nos acontecido muitas vezes, não só para mim, como para outros pastores também.
Não ir não quer dizer que há uma negligência na visita, mas é o Espírito Santo que prepara o pastor para a visita em outra hora. Já havíamos feito desta forma muitas vezes visitas que tínhamos planejado e nunca deu certo. Então, tempos depois, elas deram certo e ocorreu tudo da melhor forma. Mas aquela pessoa que ia ser visitada, ela estava numa situação difícil de fé, de compreensão, de sabedoria e não iria receber bem o pastor em outra época. E a própria pessoa falou isso. Não só uma pessoa, várias pessoas. Então veja como o Espírito Santo trabalha também o pastor na questão das próprias visitas. As visitas são necessárias, é claro, mas aqui diz o Apolo, não é hora de ir agora. E nós entendemos muito bem, é o Espírito Santo que está movendo o seu coração para ele não ir. Outra oportunidade vai ser oferecida. Nós, cristãos, nunca devemos ser dependentes de visitas para sermos cristãos. Tem muita gente que confunde as coisas. Ah, o pastor não veio me visitar. O irmão, o diácono não veio me visitar. Não, não é isso que deve nos mover para nós irmos ao culto, ouvirmos a palavra e crermos no Senhor. Isso é importante, claro que é, mas não é crucial. O culto está aí, a mensagem está aí, nós podemos aproveitar isso da melhor forma. Então vamos fazer sempre desta forma, confiar no Senhor e dedicar a nossa vida ao Senhor, crendo que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Se recebemos uma visita ou não, se há dificuldades para visitar ou não, isso não importa. Se nós temos a oportunidade de ouvir a palavra no culto, e se nós não podemos ir ao culto, podemos ouvir através de mensagens gravadas e vídeos, isso também já é o suficiente. Deus abençoe a cada ouvinte, que possa ouvir sempre estas mensagens e guardá-las em seus corações. Que estas mensagens fortaleçam a fé de cada um e possam também lutar com todos os filhos de Deus contra Satanás e suas armadilhas. Tudo ajudado por Deus, mas também ter a convicção de que o Senhor Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, ajude-nos para nós não interpretarmos as coisas do ministério, da Tua Igreja de forma errada, mas ficarmos com aquilo que é essencial, a fé em Jesus Cristo Salvador, o arrependimento diário e o Teu perdão. Mova-nos para nós sempre pensarmos desta forma, em nome de Jesus. Amém.